Fala galera, boa noite, futuras e futuros delegados de polícia. Bom, vamos para a nossa aula 03. Primeiro, rapidinho, a gente tinha comentado que esse primeiro tópico, na nossa aula 00, é um tópico mais longo, né? E por isso a gente acaba que talvez vai gastar um pouco mais de aulas com ele do que com os outros tópicos. Vocês vão ver que o tópico 8.2, por exemplo, já é um tópico rápido que praticamente em uma aula a gente vai matar. A maioria dos tópicos em uma ou duas aulas a gente mata. Mas o primeiro tópico e o 8.3, que é quando fala da sociologia criminal, biologia criminal, esses dois tópicos são mais longos. Então a gente vai acabar gastando um tempo maior, normal. Tá? O pessoal com certeza já me conhece, né? Já assistiu a aula 0102, não vou voltar a me apresentar. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando de onde que eu estou gravando esses vídeos. Eu estou falando de São José do Rio Preto, cidade muito quente, mais quente que acho que todas as cidades de Minas. Mas na verdade sou natural de Uberlândia, aí também de Minas Gerais. Bom, vamos então começar essa aula. Eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha, vou me tirar daqui novamente. Eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha, então vamos começar essa revisãozinha bem rápida. Na primeira aula nossa, a gente começou a falar dos conceitos, né, de criminologia, diferenciou de criminalística. Falamos o conceito geral e um dos mais importantes de todo o conteúdo de vocês de criminologia está aqui em cima desse conceito, porque aqui a gente fala o que é uma ciência, que é empírica interdisciplinar, fala dos 4 objetos que vocês já estão cansados de saber, né, o crime, criminoso, a vítima e o controle social, e também a finalidade, que é a prevenção e o controle. E, além disso, considera o crime, o delito, como um problema individual e como social também. Bom, esse slide também é muito importante, acabamos de falar disso. As funções, né, explicar e prevenir o crime de modo geral, intervir na pessoa infrator e avaliar diferentes modelos de resposta. Falamos que a criminologia é uma ciência do ser, né, que ela não é exata. A gente vai comentar isso melhor também. Diferença de criminologia para o direito penal, aqui a gente falou bem por cima. Essa aula nossa a gente vai detalhar um pouco melhor, porque o livro do Molina, mais para o final desse primeiro tópico, ele destrincha um pouco melhor essa diferença entre criminologia, direito e política criminal. Então, criminologia é a ciência do ser, a gente falou, direito do dever ser, lembra que dever ser começa com D, e aí lembra também o direito, uma forma de lembrar aí. Comentamos rapidinho uma diferença das etapas até chegar na criminologia moderna, passou pela escola clássica, pela escola positiva, algumas diferenças, né? Método abstrato, bem parecido com o direito penal, escola clássica, também vai ser mais assunto do nosso tópico 8.2. Aqui, depois a gente falou de alguns métodos e técnicas de investigação. Eu comentei com vocês que esses métodos eu nunca tinha visto em outro livro, só encontrei no livro do Molina, que é o que vai ser cobrado nesse tópico 8.1 da prova de vocês, então eu trouxe todos esses 14 métodos que ele cita. Comentei para vocês sobre cifra negra também, falei que cifra negra são aqueles crimes que não são registrados, né? Então a estatística real ela acaba sendo diferente da estatística registrada, lógica real muito maior. E uma forma de aproximar a estatística registrada da estatística real seria através de pesquisas de vitimização, ir atrás das vítimas e elas tentarem confessar, né, que já foram vítimas de algum tipo de crime, e qual crime que foi esse. E também através do Self-Reporter Survey, que são informes de autodenúncia dos próprios infratores. Soma desses dois dados de pesquisa, você acaba chegando mais perto da criminalidade real de um determinado local. Fizendo exercícios até... foram 11, né, com a minha última questão, e a gente começa essa nossa aula aí então com 4 minutinhos de revisão. Bom, agora nessa parte nós vamos focar um pouco melhor sobre os objetos da criminologia. A gente já sabe que são os 4: delito, o crime, né, o delito, a pessoa do infrator, o criminoso, controle social e a vítima. Então, agora, já que sabemos quais são esses 4 objetos, a gente precisa detalhar um pouco melhor sobre cada um deles. Primeiro, qual que é o conceito de delito para a criminologia? O conceito de delito para a criminologia é um comportamento antissocial e as suas causas, que é o objeto de estudo do delito da criminologia. Então, para ela, é um comportamento antissocial. É algo que é relativo,
ou seja, está longe de ser algo absoluto, né? Depende das condições urbanísticas, depende do espaço físico, depende do momento para que esse delito ocorra, é algo relativo, não é absoluto. E, claro, também trata-se de uma problematicidade, algo a ser resolvido. Então, são conceitos que a criminologia utiliza: comportamento antissocial e suas causas, que é um objeto de estudo dentro do delito da criminologia, e o conceito também desse delito, que é algo relativo e problematicidade. Um detalhe importante é que o direito penal, falando para futuros delegados de polícia, vocês sabem isso melhor do que eu, né? O conceito do delito para o direito penal: ação ou omissão típica, ilícita e culpável censurada pela lei. Para a sociologia criminal, é uma conduta desviada. Tá, isso não vai ser cobrado de vocês, é mais para mostrar que as várias disciplinas elas têm um conceito diferente de delito. E o delito ele sempre teve um caráter fascinante, sempre foi. O jornal ele sempre mostra primeiro aquele delito, o crime, sempre gosta de mostrar aquilo que dá mais ibope. E geralmente o que dá mais ibope é algo que é mais fascinante, um crime mais bárbaro que aconteceu. E sempre quando acontece algo desse tipo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o que aconteceu, como aconteceu. Então o delito é o que mais chama atenção. Depois as pessoas vão começar a investigar o criminoso e aí por aí vai. Bom, o delito é algo empírico, né, como a criminologia considera, real e dinâmico, e isso é importante. O delito, ele não é, lá na parte de conceito, a gente falou que ele não é um problema individual, mas também um problema social. E aqui a gente complementa também com um problema comunitário. Muita gente pode se perguntar qual a diferença de social e comunitário. Social, na verdade, ele é considerado um problema social porque ele altera a vida das pessoas. Por exemplo, se acontecem vários crimes no seu bairro, as pessoas vão começar a não sair tão tarde, vão começar a se policiar mais, a polícia vai ter que agir mais efetivamente naquele local. Então, isso é um problema social. A sociedade está alterando sua forma de viver de acordo com o delito que aconteceu ali. E um problema comunitário, porque aqui ele joga a responsabilidade para todos nós. Ele fala que o infrator nasce numa comunidade como nós nascemos também. Então, é um dever de todos também agir, não apenas dos órgãos públicos. Bom, então falamos do delito segundo objeto criminoso, ou também chamado de delinquente ou a pessoa do infrator. Hoje a criminologia moderna ela considera, né, dentro de suas interdependências sociais, o criminoso como unidade biopsicossocial. E isso coloca um asterisco aí, importante demais para a prova de vocês. Tá? Então o delito hoje, o criminoso hoje ele é considerado como uma unidade biopsicossocial. Por que biopsicossocial, né? Primeiro, porque... Vamos usar uma canetinha mais grossa aqui para grifar. Porque pode ser algo biológico, um fator condicionante que está fazendo com que ele caia para a criminalidade. Ou pode ser um fator psicológico, emocional, ou pode ser algo social, algo externo que venha influenciar esse indivíduo. Então, isso é considerado uma unidade biopsicossocial. E aí, antes disso, né, antes de ser considerado uma unidade biopsicossocial, o criminoso ele passou por diferentes conceitos até chegar, né, nesse conceito final. Primeiro, pela escola clássica, considerou que o criminoso ele é um pecador que optou pelo mal, é uma pessoa que tem um livre-arbítrio, tem o direito de seguir pelo caminho do bem ou do caminho do mal, mas aí ele preferiu seguir o caminho do mal. Isso é assunto do tópico 8.2. Eu só estou falando por cima aqui que o livro do Molina ele comenta nesse primeiro tópico algumas coisas, então a gente não pode deixar passar, apesar de ser algo que a gente vai detalhar bem melhor no nosso tópico 8.2. Então, a escola clássica é isso. O criminoso é considerado um pecador que optou pelo mal. Na escola positiva, ela considera que o indivíduo já nasceu com a tendência de ser criminoso. Então é um determinismo que eles chamam, né? São fatores determinantes internos endógenos, é a mesma coisa que ele quer dizer endógenos internos do próprio ser, que já nasceu assim, o determinismo biológico dele, ou externo e exógenos, determinismo social. Aí aqui com o Ferri, né, Enrico Ferri, que veio com esse determinismo social, também depois, dentro da escola positiva. Então ela vem com esses dois conceitos de determinismo, né, para o indivíduo criminoso. Também a escola correlacionista,
Sempre quando falar escola correlacionista é algo que tenta amenizar a situação, não prender o indivíduo, tentar fazer alguma alternativa diferente, como por exemplo uma função terapêutica ou pedagógica. Ela entende que o indivíduo é um ser que necessitava de ajuda. Então a gente não deve simplesmente retribuir um mal que ele fez com outro mal. A ideia é fazer um tratamento, uma intervenção, né, melhor dizendo, aqui nessa escola. E um outro conceito de criminoso para o marxismo é culpar a sociedade através das suas estruturas econômicas, claro, marxismo criticando o capitalismo, falando que o capitalismo é que cria o criminoso. Então, primeiro, para acabar com a criminalidade, deveria acabar com essa sociedade capitalista. Seria basicamente isso. Bom, para o Molina, isso é interessante, porque até então a gente não colocou a questão do FUMARC, porque a FUMARC ela fez uma prova junto com a psicologia e cobrou questões mais voltadas para a psicologia. Mais adiante, principalmente com o livro do Barata, vai ter alguns tópicos que a gente vai poder absorver algumas questões da FUMARC. E eu já vi a questão do FUMARC em cima de criminologia, cobrando a definição do autor em cima de algum tópico. Acho muito difícil que alguns professores que não pegaram o livro mesmo do Molina vai colocar alguma coisa voltada para essa definição. Mas eu já vi a FUMARC cobrando, então achei importante. O que ela considera que é o criminoso ou o crime de forma geral, né? Ela parte da premissa da normalidade. Ela entende que esse criminoso é algo normal. O Molina entende que é algo normal. Tudo que falar na prova em relação ao Molina para a definição do criminoso, sempre ele vai trazer essa palavra, o princípio da normalidade. Entende que no sentido estático e sociológico. Porque o Molina, ele entende o quê? Que é o homem real e histórico do nosso tempo, que pode acatar as leis ou não cumpri-las por razões nem sempre acessíveis à nossa mente. Um ser enigmático, complexo, torpe ou genial, herói ou miserável, porém, em todo caso, mais um homem como qualquer outro. Então, considero que o criminoso é um ser como qualquer outro, mas que, por motivos, razões às vezes nem sempre acessíveis, ele decidiu não acatar a lei. E isso é considerado normal para o Molina. Ele parte da premissa da normalidade. Beleza? Bom, a vítima então. A vítima, nosso terceiro objeto da criminologia, a vítima é uma pessoa física ou jurídica e ente coletivo prejudicado por ação ou omissão, claro, não só ação ou também a omissão humana, que constitua a infração penal, ou não, desde que este ato seja uma agressão a um direito seu fundamental. Aqui é uma definição de vítima, isso não vai ser cobrado de vocês, garanto. Isso já é importante, esses 3 períodos. Por que é importante? Porque são as etapas que a vítima passou até o momento de hoje. Não foi desde sempre que existiu a vitimologia, o estudo da vítima. Não, ela passou por diferentes etapas. A primeira etapa é chamada de protagonismo, ou idade do ouro. Por que protagonismo? Porque ela decidia com as suas próprias mãos, ela mesma fazia justiça, chamada de lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então ela buscava justiça com as próprias mãos, não era o Estado, não era a igreja que resolvia os problemas dela. Se uma pessoa entrasse na sua casa e furtasse sua casa, por exemplo, naquela época, e você quisesse fazer justiça, você ia lá e decidia como que você ia fazer justiça. Você, às vezes, matava a pessoa, né, e ficava nisso. Ou seja, você era o protagonista daquela época, não era o Estado que decidia, não era a igreja. Você que decidiu como fazer a sua própria vingança, fazer a sua própria justiça. Depois dessa época do protagonismo, conhecido como lei do talião, entrou a época da neutralização. Por que neutralização? Porque a vítima deixou de ser o protagonista, simples assim. E aí quem assumiu foram os próprios poderes públicos, o Estado. Bom, a ideia aqui era acabar com o anarquismo, né? Depois vem o redescobrimento, a vitimologia. Isso logo após a Segunda Guerra Mundial, né, que eles falam que foi o surgimento da vitimologia, justamente porque depois de tantas mortes, né, eles começaram a dar mais valor na vítima e pensar mais na influência da vítima. E aí, exatamente um enfoque mais humanista, respeitando a integridade física e ressarcindo danos morais. Vem aí o surgimento da vitimologia. Vários concursos públicos, eles têm um tópico só escrito de vitimologia. Esse não veio, então a gente tem que comentar algumas coisas mais importantes em cima desse objeto da vítima, que ele pode cobrar alguma coisa em relação à vítima. Os pioneiros dos estudos da vitimologia, dentro do livro do Molina ele comenta isso, são o Benjamin Mendelssohn e o von Rentin.
A única coisa que a gente precisa lembrar é isso deles, que são os pioneiros. Nada, nenhuma teoria específica deles nesse livro do Molina é citado. Em outros, sim. Quando eu dou essa aula para o estado de São Paulo, aí eu destrincho bem a classificação de vítima de cada um deles. Bom, aqui o objeto, né, o estudo, vítima da vitimologia. Qual que é o objeto? Né? A vítima, sua personalidade, suas características, a relação com o delinquente, com as leis, né, qual a influência as vítimas podem fazer nas leis. No nosso sistema penal a gente tem alguns exemplos, como por exemplo a Lei Maria da Penha, né, uma lei que veio pensando na vítima, a mulher vítima de violência doméstica e familiar. A sociedade, os poderes públicos e a ação política. Então é a relação da vítima com o delinquente, com o sistema legal, com a sociedade. De forma geral é a relação da vítima com o delito. Tá? A vítima capaz de influir significativamente no próprio delito, em sua estrutura, dinâmica e prevenção. Então a vítima, por vezes, ela pode ser considerada culpada por causa de um próprio delito. Por vezes, a vítima ela tem um peso em um certo tipo de delito. Isso é a criminologia que diz pra gente. Imagine, por exemplo, que você sofra um estelionato. Né? A pessoa vem, te passa um cheque falso, sei lá, tenta te enganar de certa forma e você acaba caindo nesse estelionato. De certa forma, a criminologia entende que você acabou tendo participação nesse estelionato porque você não teve a devida atenção para ver que aquilo lá era uma falsidade, para ver que você estava sendo enganado. Então, por certas vezes, ele considera que a vítima é sim influente em um certo delito. Claro, tem vezes que a vítima é a única culpada de um delito, como por exemplo, quando ela deixa a chama de um fogão aceso e pega fogo na casa inteira. Aí ela foi própria vítima, ela foi vítima das suas próprias ações, então ela foi a única culpada daquele tipo de ação ali, daquele incêndio. Bom, conceito de vitimização. A vitimização consiste no ato ou efeito de alguém tornar-se vítima de sua própria conduta, ou da conduta de terceiros, ou mesmo de fatos da natureza. Então, de forma geral, quando alguém se torna vítima. Primária. A vítima primária é no próprio ato, viu gente? Essas classificações são importantes, caem na maioria das provas. Vítima primária é aquela vítima no ato quando ela acabou se tornando vítima. Imagina o seguinte, você está na rua, alguém vem por trás e acaba furtando sua carteira, se você nem percebeu, ou roubando sua carteira. O momento que ela te agride para roubar sua carteira é o momento em que você está se tornando vítima. Então é o primeiro momento que você está se tornando vítima, por isso o nome vitimização primária. Vitimização secundária é o momento em que você, após ter sido roubado ou furtado, você vai lá na delegacia, por exemplo, e vai registrar um boletim de ocorrência. Só que para o investigador que está lá, e você vai ser, por exemplo, a 10ª pessoa que está indo naquele dia lá reclamar, querendo registrar um boletim de ocorrência por causa de um roubo. Para ele, você está sendo só mais uma. Em certas vezes, o investigador acaba, como é que a gente fala? Tratando a pessoa como sendo mais uma. Indiferente, né? A gente pode dizer assim. Então, ela se sente com descaso, ela se sente largada. Isso é chamado de vitimização secundária ou sobrevitimização. O que acontece é o seguinte, imagine, isso eu estou falando para roubo e furto, pode ser para qualquer tipo de delito. Imagine um estupro, por exemplo. Né? No momento que ela foi estuprada, vitimização primária, chegou na delegacia para fazer um boletim, houve um distrato dela com os funcionários públicos, não deram a devida atenção para ela, e aí vem a vitimização secundária. Vitimização terciária, ou chamada de rotulação, é quando ela chega no bairro onde ela mora, por exemplo, e o próprio meio social, o grupo social dela acaba tratando ela de forma preconceituosa. Eles começam a falar dela, olha, a moça que foi estuprada, aquela ali a tal, nossa, foi estuprada, não vamos deixar nosso filho perto dela não, sabe? Começa a ter um preconceito em cima da pessoa que sofreu uma violência. Então, esse tipo de vitimização é chamada de vitimização terciária. Está sendo vítima do próprio meio social, da igreja onde ela vai, do clube, da profissão. As pessoas começaram a tratar ela de forma diferente, rotulando essa vítima. E indireta são os próprios familiares dela, por exemplo, o marido dessa vítima de estupro, que acabam sofrendo junto com ela esse preconceito, essa forma de tratamento. Então, é o marido, são os pais, os filhos, que não vão abandonar ela, né? Vão estar sempre do lado dela, mas às vezes não
eles acabam sofrendo junto, devido ao certo apego que tem com ela, achar injusto tudo que está acontecendo com ela. São pessoas que sofrem junto com a vítima, por isso vitimização indireta. Aqui eu já comentei, né, só um quadrinho, se vocês quiserem depois copiar aqui, vocês pausam o vídeo, vou só comentar rapidinho aqui. Vitimização primária são diretos danos decorrentes do crime, do ato, que nem a gente comentou. Secundária decorre do sistema criminal, seja lá na delegacia, no Ministério Público, aonde que ela for tratada com descaso, entra como vitimização secundária. E terciária, então, decorre da omissão do Estado e da sociedade, principalmente da sociedade aqui, as pessoas tratarem ela com certa diferença devido a ela ter sido vítima. Para o Molina, ele considera que não existe uma vítima nata, uma vítima que nasceu já com a tendência de se tornar vítima, né, uma vítima provocadora. Não, ele considera que há a vítima propícia. Além disso, o risco de vitimização para ele é seletivo e diferencial. Isso direto do livro do Molina. Por que seletivo? Seletivo porque não é casual, não é algo fortuito ou aleatório, por exemplo. Ele busca o lugar oportuno, o momento adequado e também a vítima certa para acontecer um certo delito. Então ele é seletivo, não é algo aleatório. Tem o momento certo, tem o local oportuno e a vítima certa. Ele considera que o risco de vitimização também é diferenciado, porque ele não se distribui de forma igual e uniforme. Então ele é, sim, de uma forma muito discriminatória e seletiva, tendo em vista as várias variáveis que pode ocorrer em um certo delito. Então ele considera isso como diferencial, porque os delitos eles não são iguais e uniformes. Bom, e também há um conceito que ele coloca no livro dele, não é comum ver em outros livros, conceito prevenção vitimária, que nada mais é do que um programa de conscientização, informação e tutela voltado para indicadores que convertem certas pessoas em candidatos qualificados ou propícios ao status de vítima. Então é como se fosse um programa para evitar que as pessoas se tornem vítimas. Isso causa muita revolta nas pessoas, né? Quando a pessoa, por exemplo, comenta, poxa, a menina foi estuprada porque ela estava com short curto, né? A menina... Então as pessoas começam a falar, pô, mas a culpa é sempre do criminoso, ela não tem nada a ver, ela tá com short curto, a pessoa que não devia agir assim, não respeitou ela. Outras pessoas já falam, poxa, mas ela provocou o criminoso que tá com esse short curto, enfim, né? O que ele está querendo dizer aqui é que há um programa de prevenção para evitar com que as pessoas se tornem vítimas, simples assim, independente da situação, tá? E vamos seguir. São alguns exemplos que ele cita também. Taxa de vitimização versus o tamanho do município. Ele fala que quanto maior o tamanho do município, maior é a tendência de terem vítimas, porque também a incidência de crimes é maior em municípios maiores. Isso ele fala de forma geral. A idade também, taxas mais elevadas de vítimas estão entre os 26 e 35 anos. Sexo, ele não diferencia quem é mais vítima, se é o sexo masculino ou o sexo feminino, no livro dele. E o nível econômico, geralmente, ele fala que as pessoas de maior renda acabam se tornando vítimas mais fáceis do que as pessoas de nível econômico menor. Só um detalhe, no nosso próprio conceito jurídico, no nosso Código Penal, no artigo 59, é importante ver o papel da vítima no nosso Código Penal. A vítima ela tem hoje um papel diferente de muitos anos atrás. Tanto é que nesse artigo 59 ele fala: o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Olha isso aqui. Ele considerando aqui o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então aqui, ele leva em consideração o comportamento da vítima para fazer a dosimetria da pena, por exemplo, além de outros fatores. A isso a gente dá o nome de vitimodogmática. Vitimodogmática. Quando a própria vítima ela pode influenciar sim na dosimetria da pena.
E o juiz ele tem que levar isso em consideração, o comportamento da vítima, circunstâncias e etc. Então, a ideia da vitimização para o Molina, dentro da vitimologia, é você focar principalmente na reparação do dano. Na reparação dos danos. Por quê? Quando a gente fala de vítima, a gente tem que pensar duas coisas diferentes. Primeiro, ela vai ser punida, a pessoa que cometeu a infração, né, vai ser punida. E o que a gente quer desse infrator? Simplesmente castigar esse infrator e pronto? O Molina diz que dessa forma não vai resolver nada. O importante nesse caso é a reparação dos danos da vítima. É um dos objetivos principais. Não apenas castigar. Né? O Molina ele defende o mínimo castigo possível. Ele fala que é o principal aqui, um dos objetivos principais é reparar o dano da vítima. Defende um modelo participativo que movimente ativamente todas as energias sociais que comprometam a própria comunidade. Ou seja, aqui ele vem com aquele problema comunitário novamente, dizer que não é um problema só dos órgãos públicos, que ele chama aqui de instâncias oficiais, para assim articular uma resposta serena e solidária ao problema criminal. Então todos nós devemos participar de forma ativamente para nos comprometer para que essa vitimização venha a diminuir. A criminologia como método científico, aqui a gente está falando de métodos científicos, ela se baseia no método sociológico e no método biológico. Basicamente esses dois. Por quê? O método sociológico ele está relacionado com meios externos, tudo que vem exogenamente de fora, que pode influenciar um indivíduo a se tornar um criminoso ou não. Biológicos são algo do próprio indivíduo, dentro dele, né? O próprio sistema endocrinológico, por exemplo, seu próprio estado, vamos colocar, sua própria tipologia física, né? Se é uma pessoa mais magrinha, a sua própria frenologia, que é o estudo do cérebro, do crânio, são vários estudos do próprio indivíduo, né, e entra aqui nesses métodos biológicos. Então, a criminologia se baseia nos métodos científicos sociológicos e biológicos. Bom, aqui a gente já comentou que é o método empírico, indutivo. Né, um exemplo de indutivo, todos os cães que foram observados tinham corações. Logo, todos os cães têm coração. Indutivo a gente já falou, né? Vamos ver se vocês lembram, que é aquilo que é parte de um particular, e aí a gente leva para o geral. Do particular vai para o geral. Lembra do exemplo do bairro, as luzes de um bairro que funcionou, diminuiu a criminalidade e isso se expandiu para toda a cidade. Controle social. Controle social, pessoal, a gente vem comentar aqui, que é o nosso quarto objeto. Falamos do delito, falamos do criminoso, falamos da vítima e agora a gente entra no último objeto, que é o controle social. Dentro de controle social, a gente está preocupado com as instituições, com as estratégias, com as sanções sociais que pretendem promover e garantir referido submetimento do indivíduo aos modelos e normas comunitárias. De forma geral, o controle social é aquilo que a gente faz para dar certo, vamos dizer assim, tudo que é feito tanto pelos órgãos públicos como pelos indivíduos para que as coisas funcionem, todos sigam as mesmas ideias, as mesmas leis, para que haja um bom funcionamento de uma determinada cidade, de um determinado local. Isso é um controle social. Para que isso ocorra, nós vamos conceituar duas coisas diferentes, os agentes informais e agentes formais, ou também chamados de controles informais ou controles formais. Os controles informais, o próprio nome já fala, é algo que não vem do estado informal, é algo que não vem dos órgãos públicos, é algo do nosso meio social, nossa família, nossa escola, nossa religião, nossa profissão, todos eles exercem uma função sobre nós, todos eles estão se relacionando conosco, então eles fazem parte de agentes informais. Esses agentes informais, eu acho importante a gente escrever, eles têm um caráter educativo e social. Vamos colocar isso aqui. Caráter, já está escrito caráter social lá, mas também tem um caráter educativo. Então são essas duas formas, caráter social e caráter educativo. Os agentes formais são os agentes do Estado. Por exemplo, que tem um caráter punitivo, caráter de sanção, né? Esses agentes, isso cai demais em prova, viu, gente? Esses agentes formais
são compostos pela polícia, Ministério Público, Forças Armadas, Justiça, Administração Penitenciária e por aí vai. Então nós precisamos dos agentes formais e dos agentes informais. O controle social é composto por esses dois agentes. O Estado, de forma geral, e o grupo social, nosso meio de convívio. Aqui no final ele fala de forma bem clara que só a melhor forma de prevenção é você unindo, né, integrando e sincronizando tanto o controle social formal como o informal. Aí você me pergunta, será que existe algum órgão que é tanto agente informal quanto agente formal ao mesmo tempo? Existe. Um exemplo disso é vamos colocar aqui, Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária, pessoal, ela é considerada um agente formal e um agente informal. Professor, mas por que é uma polícia, é um órgão público? Só que ela também tem um caráter educativo. Se ela tem um caráter educativo, mas também tem um caráter de sanção, quando precisar punir, ela vai punir, isso enquadra como também um agente informal e agente formal. Tá certo? Coloca aí Polícia Comunitária. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco a letra aqui. Aí, beleza. Então ela enquadra-se tanto como agente formal e agente formal. Então a gente tem que pensar, ela tem caráter social e educativo, mas também tem caráter punitivo? Pode ser enquadrado das duas formas, como agente formal e informal. E aí o livro do Molina vem com o conceito de controle social penal, que nada mais é, ao invés do órgão público e do meio social, as próprias penas, né, controlando a situação. Finalidade de prevenção ou repressão do delito através das penas. Simples assim. Ou medidas de segurança e pelo grau de formalização que exige. Bom, essa formalização é algo de previsibilidade, de controlabilidade, certo? Nada além disso. Bom, a finalidade da criminologia, terminando esses objetos, a gente comentou nas aulas passadas que a finalidade é o controle, né? Tudo isso que a gente comentou, controle razoável do delito. Até porque acabar com o delito, cuidado, isso é assunto de prova, acabar com o delito é sonho, gente, é utopia. A criminologia ela tem consciência disso, que não vai acabar, mas a ideia é que a gente fazer o possível para diminuir ao máximo esses crimes, esses delitos. Então tem que ter um controle razoável do delito e também saber prevenir. Essas são as finalidades da criminologia. Indicar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o crime. Não é uma ciência exata, mas sim prático. Professor, você já comentou isso, que não é uma ciência exata. Sim, a gente tem que repetir muito, para isso ficar muito claro na cabeça de vocês. E na hora que vocês pegarem a prova, vocês vão ver que vai estar tudo dentro do que a gente comentou. Depois a gente vai fazer algumas questões também. Bom, algumas funções. Desculpa. Algumas funções, né, em cima disso que a gente falou. Ainda um pouco repetitivo, mas bom para a gente reforçar. Esse conhecimento científico obtido com método e técnicas de investigação rigorosa, confiáveis e não refutadas, olha só que interessante. Isso é a criminologia. Ela tem os seus conceitos que até então são confiáveis e não refutados. Pode vir uma outra ideia e refutar. E aí ela tem que criar um novo conceito, uma nova ideia sobre a causa de um delito, por exemplo. Que tomam corpo em proposições depois de contrastados e elaborados os dados empíricos iniciais. Então, através desses dados empíricos, você tem um resultado. E esse resultado, você vai criar as hipóteses, você vai criar suas proposições. E essas proposições, elas são confiáveis até o momento em que não são refutadas. Isso é um conceito geral, né, dessas funções da criminologia. Ela não pode ser simplesmente um gigantesco banco de dados. Não é uma ciência exata, não é meramente estatística, comentamos sobre isso, mas sim uma fonte dinâmica de informação. Do mesmo modo que a tarefa do criminólogo é sempre provisória, inacabada, ou seja, tem que estar sempre estudando, sempre se desenvolvendo, porque não é algo exato. Então não é algo absoluto, não é algo dogmático que é assim pronto. Não, é algo experimental. Sempre tem que estar buscando novos conceitos, novas informações. Abertas aos resultados das investigações interdisciplinares. Nunca definitiva. Isso é legal de se colocar aí. Beleza, pessoal? Bom, dentro desses conceitos, o livro dele também contrasta duas ideias um pouco diferentes. Uma ideia positivista e uma ideia crítica. Em relação a isso, a ideia positivista fala que a resposta repressiva do conflito é que o único culpável é o delinquente. Isso também é tópico do 8.2. Só reforçando que o Molina colocou isso no tópico 8.1, mas a gente vai comentar isso melhor.
Para essa teoria positivista, ela fala que o único culpável de um certo delito é o delinquente. O foco aqui é o delinquente. Para a teoria crítica, baseada no marxismo, ela fala que o culpável é a sociedade. Comentamos isso agora há pouco. Por quê? Por causa do sistema econômico. O capitalismo é o culpado e a sociedade capitalista, então, tem que se responsabilizar por isso. E ela fala também sobre a não intervenção punitiva do Estado. Tentar outras alternativas que não a punição, a prisão, né, que o Estado faz em cima do indivíduo. Bom, vamos seguir, vamos continuar. Um conceito geral aqui dessa parte da criminologia. É importante a gente repetir isso daqui para entender os próximos passos e reforçar. O conhecimento científico do crime, de sua gênese, dinâmica e variáveis mais significativas deve conduzir a uma intervenção mediata. Olha que interessante esse termo mediata. Por que mediata? A criminologia ela fala que não adianta você pensar em formas de se prevenir, formas que são rápidas, imediatas. Porque, na verdade, a prevenção é algo que vem com o tempo, não é algo rápido, né? Então, ela tenta mostrar que essa intervenção ela tem que ser a longo prazo. A criminologia ela é eficaz quando essa intervenção ela vem a longo prazo e seletiva, capaz de se antecipar ao mesmo tempo de prevenir. Você evitar que um crime aconteça, você está se antecipando, você está remediando. Você está se antecipando, você está evitando com que aconteça esse crime aí. Então, isso é uma forma de prevenção, neutralizando-o com programas e estratégias adequadas às suas raízes. É uma forma geral, né? Conhecimento científico, gênese, lembra da palavra etiólico, causa e as origens do crime, a gênese, né, o nascimento, da ideia de nascimento do crime. Então, se nasceu o crime, a gente tem que pensar de formas de intervenção, se existe o crime, imediata a longo prazo, e também neutralizando esse crime com programas e estratégias. Basicamente é isso. Programas prevencionistas têm que ser programas seletivos. Você não adianta fazer um programa de prevenção geral que serve para todos os delitos. Não, tem que ser algo seletivo. Além disso, é importante dar relevância também de outras técnicas de intervenção não penais. O Molina também defende outras formas de prevenção que não a prisão do indivíduo, um simples castigo. Por quê? O direito penal ele é caracterizado pelo seu efeito dissuasório. O que é efeito dissuasório? Um efeito que tem de você repreender o infrator pelo sistema de leis. Você intimidar o infrator pelo sistema de leis. Por exemplo, você fala que o determinado crime que ele cometeu, ele vai pagar uma pena de 4 a 10 anos. Isso é uma intimidação, isso é um efeito dissuasório. Ele sabe que se ele cometer aquele tipo de delito, ele vai ficar preso, na teoria pelo menos, de 4 a 10 anos. Então, é em cima das leis você intimida o indivíduo. Já o Molina, ele não concorda que você tem simplesmente que intimidar e castigar o indivíduo. Ele fala que você tem que não só prender, mas utilizar outras técnicas eficazes, como, por exemplo, tentar uma conciliação, tentar uma reparação dos danos, né, que nem a gente comentou agora há pouco aqui, outras formas que não a prisão em si ou os métodos simplesmente de castigo. Bom, a pena é considerada um efeito traumático, uma causa de desviação secundária devido à estigmatização negativa do infrator. Putz, ficou confusa essa frase, então vamos com calma para a gente entender. Pena, ela causa um efeito no indivíduo traumático. Isso de acordo com o livro do Molina que ele está falando para a gente. Se a pena ela acaba causando esse efeito traumático, ela fala que causa uma desviação secundária. O que é desviação secundária? Esse efeito traumático nele faz com que ele continue cometendo aquele crime, ou seja, reincida. Se ele cometeu o crime uma vez e você causou essa estigmatização negativa, ou seja, você marcou ele negativamente, seja pelo próprio ordenamento jurídico, pelo sistema de leis, ou pela própria sociedade, que quando uma pessoa comete um crime, você chega lá e conceitua ele como sendo criminoso, isso a criminologia fala que é uma estigmatização negativa. E essa estigmatização negativa, ela causa essa desviação secundária, ou seja, ele cometeu o crime uma vez, mas como você estigmatizou ele, marcou ele negativamente, ele tende a cometer esse crime novamente. Isso é o princípio do tópico do edital de vocês futuros, do Labeling Approach, que está lá nos tópicos adiante. Tem 2 tópicos do edital de vocês só falando sobre isso. Então, é o princípio disso e ele defende bastante
no livro do Molina aqui. Prevenção do crime é um problema de todos e não só do sistema legal e de seus agentes. Sim, já falamos isso justamente porque é um problema comunitário também. Prevenir não é só contramotivando o infrator potencial com a ameaça de castigo. Foi o que a gente comentou, né? Você pensar em outras técnicas de intervenção não penais, seja técnicas terapêuticas, seja técnicas correlacionistas, independente. Qualquer técnica não penal. Tá? Ou seja, aqui é dar uma ideia de estado mínimo, você minimizar o estado ao máximo para você não punir penalmente esse indivíduo. Uma das formas, né, de você alterar isso é você tentando utilizar meios de conciliatórios, por exemplo. Bom, vamos seguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa nossa aula aqui e eu garanto que na nossa próxima aula a gente já mata essa parte do primeiro tópico da prova de vocês. Porque esse primeiro tópico ele é mais longo, né? Eu falei para vocês que os tópicos adiantes nós vamos gastar 1 ou 2 aulas desse tamanho para matar esses tópicos. E esse primeiro tópico são quase 100 páginas do livro do Molina, não dá para deixar muita coisa para trás. O importante é que a gente, por mais que seja um tempo maior nesses vídeos, a gente tem que abordar tudo que está na edital de vocês, não pode deixar nada para trás. Então eu vou gravar mais um vídeo, mais ou menos nesse mesmo tempo, e nesse próximo vídeo vou colocar alguns exercícios pra gente, e aí a gente mata esse primeiro tópico, beleza? O segundo tópico, 8.2 do edital de vocês, é um tópico mais curto, acho que em uma aula a gente consegue matar também. Beleza, gente? Beleza, gente? Valeu, obrigado então, segue com a gente, vamos rumo à aprovação, e bora pro próximo vídeo fazer muito exercício. Até breve, obrigado.